Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento que eles têm a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentá-la a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você considerado como ateu, e tem um grupo, na minha visão, na minha concepção, considerado como à toa. O grupo de à toa são aquelas pessoas que pensam e dizem mais ou menos assim: se a morte física, quando bater na minha porta, morreu, se findou, acabou. Quero dizer, senhoras e senhores, os jovens, isto não é verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Então o ser humano, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai ter de enfrentar um juiz severo. Um juiz que vai ser sem misericórdia. Hoje o nosso Salvador está na qualidade de advogado. Para o quê? Divulgar, para defendê-las, as nossas causas. Defender aquele que quer o arrependimento e o perdão na pessoa dele. Mas aí existe um grupo que está do lado de cá. O grupo que está do lado de cá é aquele grupo inteligente que já fez a confissão, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador pessoal das suas vidas. Está no mesmo, aí em Hebreus capítulo 9, versículo 28, Jesus vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguardam e espera para a sua própria salvação. O grupo que aguarda, infelizmente, são aqueles que já fez a decisão para Jesus Cristo. Quando eu uso a expressão de fazer a decisão, foi quando Jesus pisou com seus pés aqui terreno. O evangelista Mateus, escrevendo sabiamente lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Jesus disse assim, dando seu discurso, e Mateus escreveu: qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, se confessar o nome dele perante os homens aqui na terra, ele há de confessar o nome dessa pessoa perante o Pai dele que está nos céus, ou seja, no terceiro céu. Versículo 33 do capítulo 10 de São Mateus. Mas qualquer que negar o nome de Jesus perante os homens aqui na face dessa terra, o próprio Jesus também há de negar o nome dessa pessoa perante o Pai dele que está no terceiro céu. Por isso que na abertura dos meus estudos temáticos sobre a matemática, ou qualquer outro assunto, se eu estiver comentando, eu tenho que falar sobre acerca do ser humano para ter o privilégio, a oportunidade de confessar a Jesus como Salvador. Vamos orar? Soberano do Eterno Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para poder cumprir a ordem imperativa do Senhor. Estou tendo meu espaço, a minha oportunidade aqui neste canal, para mim poder proclamar as boas novas de salvação ao meu próximo. E Deus em Cristo bem está abençoando a cada ouvinte, que eles possam absorver no sentido espiritual esta palavra, que é uma comida, que é uma bebida no sentido espiritual. Você ainda não se inscreveu nesse canal, não? Clique na palavra se inscreve, depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho, você vai estar inscrito no canal. O canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Então vamos falar hoje sobre o número 11. Eu fiz o número 10, não é volume, eu fiz o número 10. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o número 11. Você sabia que o número 11 simboliza desordem, perda, desordem, presta atenção, e desintegrações, e aparece 21 vezes na Bíblia Sagrada. Observe bem, vou repetir a frase. Você sabia que
O número 11 simboliza perda, desordem e desintegrações e aparece 21 vezes na Bíblia Sagrada. Se o 10 é a perfeição na ordem divina, foi o que eu comentei no outro vídeo que já está postado aí, e o 12, a perfeição no governo divino, e o 12 na perfeição do governo divino, o 11 desfaz a ordem estragas. Não é íntegra, não, estragas. Vou repetir. Presta atenção. O 11 desfaz a ordem e estraga. Vamos ver isso? Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9. Gênesis, capítulo de número 37, versículo 9, que nos diz assim: E teve José outro sonho, e contou os seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinava a mim. Eu quero te dizer algo sobre o número 11. Um dos maiores erros nossos, às vezes, é quando você tem um sonho, uma revelação divina, e imediatamente você vai, se empolga e já conta aquilo que você sonhou. O maior erro de José foi ter contado o sonho dele para os seus irmãos. Porque naquele coração dos seus irmãos nasceu a inveja, nasceu o ódio, nasceu uma revolta no coração dos seus irmãos. E nem tudo você pode contar. Você tem que ter a sós uma pessoa de confiança que você conte os seus sonhos. Conte aquela revelação divina que às vezes o Senhor o Senhor nosso Deus te dá. E aqui vocês estão aprendendo sobre o número 11. Nós estamos aprendendo com o Senhor, porque eu também preciso de aprender muito, porque a palavra do Senhor, ela não tem fim. Ela é uma fonte inesgotável no sentido espiritual, de cisternas do conhecimento da palavra do Senhor. Aqui vocês viram, se o 10 é a perfeição na ordem divina, e o 12 a perfeição no governo divino, o 11 desfaz as ordens e estraga. O 11 estraga. Foi o que aconteceu aqui, ó, Gênesis 37, 9. Olha para vocês verem aqui, ó. Esteve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Aqui foi a falha. Aqui foi o erro de José. Ter contado pelas pessoas erradas. Olha o que vai acontecer. E disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua, 11 estrelas. Não estou falando 11. Então, 11 estrelas. E se inclinava a mim. Se inclinava sobre ele. Se inclinava sobre a sua pessoa, sobre a sua cabeça. Aí o versículo de número 10, olha para vocês verem aqui o que vai acontecer. E contando aos seus pais, aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos, incliná-los perante ti e a terra. Seus irmãos, pois, invejavam-se do seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Aí vocês podem entender. E seus irmãos foram
apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel: José, não apacenta teus irmãos junto de Siquém? Vem, envia-te eis eles. E eles respondeu: eis-me aqui. Entendeu? Então, meus amados irmãos, José falhou, José errou, contou o seu sonho para as pessoas erradas. Não preciso falar da história de José, que não é o assunto, eu tenho que focar aqui só sobre o quê? O número 11. Nem tudo você conta daqui para frente. Chama uma pessoa de confiança, chama uma pessoa de Deus, que vai te entender e vai poder guardar o segredo do sonho, porque no momento que José conta, eles ficaram revoltados, porque o texto já fala tudo aqui, né? A perfeição do governo divino, né? Aí o 11 desfaz a ordem e estraga. Estragou, José contou, estragou tudo. E quantos tem estragado? Porque está contando a coisa errada para aquela pessoa que não é digna nem de ouvi-la, uma revelação divina da parte do Todo-Poderoso. Aí o versículo, Gênesis 42, 13, Gênesis capítulo 42, 13, eu ainda quero dar uma olhadinha com todos vocês aqui, 42, 13, Gênesis 42, 13, que nos disse assim: e eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã, e eis que os mais novos está conosco, nosso pai, hoje, mas tu já não existe. Tá vendo aqui? Eu quero te dizer que este número 11, que eu estou falando um pouquinho dele hoje, vai ficar focado na tábua do seu coração, muito eficaz sobre também o número 11. A diminuição dos 12 filhos de Jacó para 11, Gênesis 37, 33 ao 36, trouxe perda, tá vendo? Trouxe perda e desintegrações temporárias da família patriarcal. Olha para vocês entenderem aqui, ó. A diminuição dos 12 filhos de Jacó para 11. Ou seja, quando eles vendem José como escravo, né? Não precisa contar a história, aí vai diminuir, fica 11. Né? Trouxe perda e desintegrações temporárias da família patriarcal. Vamos ver se isso é verdade? Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, versículo 33 ao 36. 33 ao 36, que disse assim: e conheceu e disse, uma túnica do meu filho, foro o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos e lamentou os seus filhos muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-los. Recusou, porém, ser consolado e disse: por que com choras? Eis de descer ao meu filho até a sepultura? Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Eu não vou comentar sobre José, a história, porque senão eu vou sair da linha sobre o número 11. Aqui eu só estou mostrando os pontos para os irmãos entenderem aqui, ó. A diminuição dos 12 filhos de Jacó
para 11, Gênesis capítulo 37, 33 ao 36, trouxe perda, desintegrações temporárias da família patriarcal. Primeiro, os irmãos de José mentiu para o pai, que José já havia como se fosse morto. Mas José foi vendido como escravo. Mas lá na frente você sabe muito bem o que aconteceu com eles, né? Nem os irmãos dele não reconheceram, e José reconheceu todos. E nessas alturas José já estava sendo o governador. Você imagina alguém que fez a maldade com o irmão, e o irmão vai agora governar toda uma nação, todo um povo, toda uma pátria. Então aqui nós estamos falando sobre, você sabia que o número 11 simboliza perda, desordem e desintegrações? Aparece 21 vezes na Bíblia Sagrada. Então o número 11, às vezes, não é trazendo para o sentido espiritual uma coisa boa. Olha o que aconteceu aqui com José, principalmente quando ele conta-se o seu sonho. Quais eliminações da tribo de Benjamim? A quais a eliminação da tribo de Benjamim? Juízes capítulo de número 21, versículo 1 ao versículo 6. Reduziria a nação de Israel para 11 tribos, provocando-se uma grande perda e desordem. Porque eu estou falando sobre o número 11. Vou repetir a frase para ficar no seu metabolismo. A quase eliminações da tribo de Benjamim, Juízes capítulo 21, versículo 1 ao 6, reduzir-se a nação de Israel para 11 tribos, provocando uma grande perda e desordem. Meus irmãos, foi um fato verídico, um fato real que aconteceu. No diminuir, virou uma grande perda e uma grande desordem. Está vendo aqui a importância do número 11. A traição de Judas Iscariotes, aqui também é muito interessante. A traição de Judas Iscariotes e o seu consequente suicídio reduziu o colegiado apostólico para 11 membros. Atos, capítulo de número 1, versículo de número o quê? 26. Todos vocês conhecem a besteira que Judas fez. Inclusive aí no meu canal eu tenho alguns vídeos postados em concernente ao suicídio. É bom vocês verem aí quem comete suicídio, se tem salvação ou não. É de subimportância. A traição de Judas Iscariotes e o seu consequente suicídio reduz o colegiado apostólico para 11 membros, Atos capítulo 1, versículo 26, obrigando os fazeres a reposição desta perda, colocando Matias como 12 membros do colégio apostólico. Então você se lembra que quando Judas faz a besteira, o Senhor escolheu mais um, que sempre tinha que ter aqui 12, está em Atos capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 26. No sonho de José, Gênesis capítulo de número 37, versículo 9 ao versículo 11, as estrelas se inclinavam diante dele, simbolizando seus 11 irmãos. Então, aquelas estrelas simbolizavam os seus 11 irmãos, se humilhando diante dele. Está vendo aqui? Os 11 irmãos se humilhando diante dele, ou seja, diante de José. Porque nessas alturas, aquele sonho que ele conta, aqueles 11 irmãos que fez a maldade, que ia fazer a maldade com José, igual a Bíblia narra que fez, eles iam estar diante-se. E vamos ver aqui Gênesis 43, 26 a 33.
Gênesis 43, versículo 26, vamos ver, 26 ao 33. 26 ao 33. E vindo, pois, José à casa, trouxeram-se-lhe ali um presente que tinha em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra, e ele se perguntou: como estava, disse vosso pai, a ancião de que falastes, está bem, ainda vive? Quer dizer, José estava perguntando, né, para seus irmãos se o pai se estava bem, se o pai dele ainda era vivo, estava vivo. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram-se a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim. Irmãos, isso aqui é profundo demais. E o seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão? Mas o novo de que falastes depois dele disse: Deus tem te dado a sua graça, meu filho? E José apressou-se, porque as suas estranhas comoveram-se por causa dos seus irmãos, e procurou onde chora, e entrou na câmara e chorou ali. E depois lavou seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: pode pão? E se serviram-se em parte, e eles também a parte, aos egípcios que comia com ele a parte, porque os egípcios não podiam comer pão com hebreus, porquanto abominações para os egípcios. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo as suas primogenituras, e o menor segundo a sua menoridade, do que o homem se maravilhava entre si. Até o versículo de número 33. Ou seja, quem fez uma maldade, aí José vai o quê? Estender a mão. Vai o quê? Ajudá-la. Aí vocês viram aí, no sonho de José, Gênesis 37, do 9 ao 11, as estrelas se inclinavam-se diante dele, simbolizava seus 11 irmãos, se humilhando diante dele, né? No tabernáculo, a parte de cima da cobertura era de 11 cortinas de pelos de cabra. Êxodo, capítulo 26, versículo 7, e Êxodo, capítulo 36, versículo de número 14. Jacó atravessou o val de Jaboque quando ainda possuía 11 filhos. Jacó atravessou o val de Jaboque quando ainda possuía 11 filhos. Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22. Quero parar por aqui, agradecer a sua companhia e agradecer a sua caloria de ter ficado conosco até agora aqui, ouvindo esse tema maravilhoso sobre o número 11. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.